Então, boa noite a todos. É um grande prazer estarmos com vocês numa cidade querida e que eu tive a oportunidade, eu estudei em Taquara um determinado momento da vida e tenho lembranças ótimas da cidade, né? E estou muito feliz de estar aqui e esperamos que hoje possamos corresponder à expectativa de todos vocês de um assunto que é tão importante. E, infelizmente, nós temos que comemorar um mês ou um dia dele quando nós deveríamos estar nos preocupando e celebrando ele todos os dias do ano, todos os anos, por toda a nossa existência. E nós acabamos nos esquecendo disso. Mas, como vocês estão vendo, a casa está decorada, está bonita, justamente porque em 94, o ano de 94 foi dedicado à família, à vida, praticamente por todas as religiões, né? É o Setembro Amarelo. Tá? Existe também uma comemoração do Setembro Dourado, que é do Instituto do Câncer Infantil, né? Que também é outra causa interessante, que não deixa de também nós estamos trabalhando a valorização da vida. Mas o Setembro Amarelo, ele nos traz o quê? O direito de viver. É o primeiro de todos os direitos naturais do homem. Isso está lá na questão 880 do Livro dos Espíritos. E partindo desse princípio, o homem é convocado a exercer a vida em toda a sua extensão, pois que a vida, se estende para além do campo da matéria, em outras dimensões de existência. Quer dizer, a nossa consciência da reencarnação. Jesus nos falava, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso lá na nossa Bíblia, em João. E essas palavras de Jesus demonstram a grandeza e o valor da vida humana em todas as suas modalidades. A doutrina dos Espíritos, ela sabe que o Evangelho encontra a ressonância dos corações de todos, sejam espíritas ou não, crentes ou não. Todos nós valorizamos a vida, pelo menos queremos estar vivos, ou não. Tá? Em vista do reconhecimento do direito natural de viver, mesmo deve ser respeitado. Tal fato conduz à convivência humana e à própria comunidade. E o grande regramento que nós temos das leis humanas, praticamente todos eles regulamentam o quê? A convivência, e queira ou não queira, o respeito e a proteção à vida. Por isso, não pode deixar de ecoar no coração de todo espírita qualquer ameaça à dignidade da vida humana. Atualmente, é grandiosa a multiplicação e o agravamento das ameaças à vida em todo o planeta, principalmente quando ela é frágil e sem defesa. E aí eu me permito a fazer uma leitura da encíclica Evangelho Vitae, do João Paulo, do falecido Papa João Paulo II. E ela tem tudo a ver conosco e vai nos dar realmente o tamanho do conceito de quando nós falamos da preservação da vida. Ele diz o seguinte: tudo quanto se opõe à vida, como seja toda espécie de homicídio, genocídio, aborto, eutanásia e suicídio voluntário, tudo que viola a integridade da pessoa humana, como as mutilações, os tormentos corporais e mentais e as tentativas para violentar as próprias consciências. Tudo quanto ofende a dignidade da pessoa humana, como as condições de vida infra-humanas, as prisões arbitrárias, as deportações, a escravidão, a prostituição, o comércio de mulheres e jovens, e também as condições degradantes de trabalho, em que os operários são tratados como meros instrumentos de lucro e não como pessoas livres e responsáveis. Todas essas coisas e outras são infamantes, ao mesmo tempo que corrompem a civilização humana, desonram mais aqueles que assim procedem do que os que padecem injustamente e ofendem gravemente a honra devida ao Criador. Então, nós estamos falando de um Papa católico, e que traz um conceito, traz uma visão totalmente congruente ao que nós acreditamos também da doutrina. Então, veja que a preservação da vida, nós cometemos um equívoco
singular, mas ele acontece seguidamente conosco. Nós nos preocupamos muito com a nossa vida, não com a vida no todo. E nós existirmos sozinhos, primeiro não teria nem, tirando o aspecto do impossível, não teria pelo menos a menor graça. Né? Então, a preocupação que nós temos que ter com a vida em toda a sua amplitude possível. E isso faz com que a conduta que nós temos que adotar, ela seja uma conduta para o todo, e não para simplesmente para nós mesmos. Nessa seara, nós entramos então no suicídio, tá? Que é efetivamente o tema hoje da nossa conversa. O suicídio ele pode ser definido como a destruição direta da vida por impulso próprio. Forma meio técnica de apresentar, né? Mas seria isso. Na visão espírita, temos os suicidas inconscientes ou indiretos e os suicidas conscientes ou diretos. Aqui talvez venha a primeira, a primeira reflexão ruim de refletir para nós. Por que eu estou comentando isso? Porque nós podemos afirmar que nós todos, hoje aqui presentes, somos suicidas. Todos nós somos suicidas. Por quê? Porque toda e qualquer prática que afete a nossa existência, eu chamo sempre o nosso contrato carnal, né, que é a nossa reencarnação, todo e qualquer procedimento que nós possamos cometer que vá abreviar a nossa existência nessa encarnação, nós consideramos como uma forma de suicídio. Tá? Então, nós vamos trabalhar não da destruição, na destruição direta, nós somos aqui, ó, suicidas inconscientes ou indiretos. Tá? Isso quer dizer que fumar é uma forma de suicídio? É assim. O alcoolismo é. A maledicência, tá? O egoísmo, toda e qualquer atitude ou pensamento que traga mal para nós e que possa nos deixar doente ou deixar outrem doente é uma forma de suicídio. Apesar que o do outrem nós estamos falando aí de homicídio. Tá? Então, nós podemos dizer, porque todos nós, acho que os senhores vão concordar conosco, que nós não temos uma vida reta o suficiente com a nossa saúde. Não estou nem falando no aspecto espiritual, estou falando a nível de saúde. Ou todos vocês efetivamente cuidam da sua saúde, da alimentação, dos pensamentos, todo mundo fazendo ginástica. Até esse horário aqui é ruim, né? Porque é justamente na hora que a gente faz ginástica, depois do expediente, é isso. Né? Como é que o espiritismo acaba nos atrapalhando, né? Porque a gente não pode fazer os exercícios para controlar a nossa saúde. Tá aí. Né? Então, essa é a primeira coisa que nós temos que refletir, porque nós entendemos que o suicida é aquele que tira a sua própria vida, num momento único, num impulso só. Tá? Nós todos, somos suicidas de todo dia, um pouquinho de cada vez, né? Encurtando a nossa existência terrena, né? Por o quê? Por uma má conduta daquilo que nós estamos nos cuidando. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 944. Sua causa geral é o descontentamento e a dor. Quando nós fomos convidados a tratar esse tema do suicídio, a primeira preocupação que se tinha, o primeiro cuidado que tinha que se ter, era do como nós vamos abordar o suicídio. Nós podemos abordar o suicídio tentando analisar os fatos que acabam culminando no suicídio, ou tentando conscientizar as pessoas de qual é a repercussão e a consequência da prática do suicídio. Nós entendemos que se tornaria muito mais adequado para esse fim, nós tentarmos entender o que nos leva, o que leva aos nossos irmãos a pensarem no suicídio. Porque a consequência, pelo menos nessa existência, ela termina com o ato do desencarne. A partir daí nós estamos falando da erraticidade. Então, nos parece que quando nós trabalhamos na valorização da vida, que é muito mais importante nós convencermos efetivamente as pessoas a se darem conta de que não vale a pena se suicidar. Tá? E em algum momento
da nossa fala, vocês vão ver onde é que se conta assim, suicídio não é um bom negócio. E a intenção é justamente comprovar que o suicídio não é um bom negócio. Tá? Mas não pelo medo, simplesmente porque ele não é um bom negócio. Um bom negócio, quando o negócio não é bom, a gente simplesmente não faz. Tá? E é essa mensagem que nós estamos tentando trazer para vocês. Desculpe. Então, a causa geral é o descontentamento. O descontentamento com o quê? São frustrações, geralmente frustrações materiais. Mas a dor é uma coisa extremamente importante. A dor é a prova material daquela máxima que dizem que todos nós somos iguais, que todos somos irmãos. Porque a dor, e não me ocorre mais nenhum outro exemplo, é o único sentimento que é igual em toda a espécie humana. Não interessa geograficamente onde está localizado, não interessa o seu credo, não interessa a sua raça, não interessa a sua idade. Vejam, a perda de um filho, a dor da perda de um filho é a mesma aqui ou na África, ou no continente norte-americano. Né? Não muda nada. Tá? Aquelas frustrações, a dor do dedo é a mesma. A batida no martelo do dedo é a mesma dor para todos. O que muda é a forma de como nós reagimos mediante essa dor. Então, se todos nós somos iguais e a dor afeta a todos, o porquê então que o suicida usa a dor dele como tão forte que ele não pode mais continuar coexistindo de forma encarnada juntamente conosco? Nos parece que há pelo menos um mal-entendido, tem um equívoco nisso. Então, a dor, e isso é uma coisa que pode se ter uma conversa longa, né? A bem da verdade, ela é uma bênção. É uma bênção que nos faz refletir e é um dos grandes modificadores das nossas atitudes. Até porque geralmente se diz, né? Entende? Ou pelo amor ou pela dor. E a gente sabe que geralmente é pela dor. Então a gente vê que a dor tem a sua função, sim. Mas vamos tentar olhar ela agora simplesmente como ela nos colocando, todos de nós, em pé de igualdade. Tá? Não só nós aqui, nós, todo o planeta. As ideias materialistas têm grande contribuição, pois não oferecem ao homem nenhuma alternativa como solução para seus problemas mais prementes. Claro, quando nós ficamos trabalhando em cima do orgulho, da vaidade, da arrogância e tal, aquela decepção, o fato de sermos revelados aquelas outras pessoas, que tudo aquilo que a gente dizia que não era mentira, o fato de nós não irmos bem nos nossos negócios e quando nós nos demonstrávamos que éramos um empresário extremamente bem-sucedido e daqui a pouco nós acabamos falhando e não vem aqui o motivo, se é justo ou não é, isso não é importante. O importante é que o fato disso nos trazer a um processo de depressão, de frustração que possa justificar depois nós tirarmos a própria vida, isso é o que não tem e para isso não tem justificativa. Tá? Segundo o Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, elas são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Tá? Essas dificuldades, então, que nós temos dentro do materialismo. Além das questões emocionais, sociais ou financeiras, que também surgem como fatores significativos quanto ao indivíduo, está propenso a se matar. Alguns transtornos mentais, se não tratados adequadamente, podem levar a crises de final incerto. Isso é fato. Tá? O índice de suicídios totalmente conscientes é muito menor do que aqueles que têm alguma perturbação mental, algum desajuste. Tá? Casos mais comuns envolvem a depressão, esquizofrenia e transtorno bipolar. Tá? O alcoolismo e o abuso de drogas também são frequentes e engrossam a estatística, mas mais como facilitadores. Tá? Dificilmente, em razão do alcoolismo ou da droga, né, seja lá a cocaína, enfim, seja a droga que for, que por si só ela vai levar ao usuário ao suicídio. Ele geralmente tem algumas outras perturbações e através dela ele torna esse procedimento, esse processo mais fácil.
tá? Ou mais conclusivo, né? Ele tira aí as dúvidas e os medos de fazê-lo. Então, embora pouco se fale sobre o suicídio, ele é bem mais comum do que a gente imagina. Para se ter uma ideia, a cada 40 segundos, um irmão põe fim à sua existência. Tá? Ao todo, são cerca de 800 mil mortes por ano no mundo por suicídio. 75 delas são registradas em países pobres e emergentes. No Brasil, a situação é alarmante. Todos os dias, 28 brasileiros se suicidam. E para cada morte, há entre 10 e 20 tentativas. Isso é muito mais preocupante do que esses, porque esses 28 já se suicidaram. O problema são os 200, são os 280 ou os 560, é isso, né? 560, 28 com 20, que não conseguiram na primeira vez e talvez tentem a segunda. E o que nós vamos fazer sobre isso? Como nós podemos ser úteis a esses irmãos de forma a demovê-los a não concluírem, né, a não implementarem essa decisão equivocada? São diversas as consequências do suicídio, porém a mais comum é que o suicídio não pode escapar, é o desapontamento, ou seja, o indivíduo chega a um resultado muito diverso daquele que imaginava. Lá na questão 957. O que é o desapontamento? A perturbação, a dor, a frustração, a depressão, enfim, seja o motivo, a justificativa qual seja, que ele use para tirar a sua vida, né? Entendo a vida, a sua encarnação, certo? Tá? De tirar a sua vida, a partir do momento em que ele desencarna, ele vê que não mudou nada, só piorou. Então, esse é o desapontamento. Tá? Quando a gente diz, com todo o respeito que vocês merecem, quando a gente diz, eu vou chutar o pau da barraca, não quero saber mais desse negócio, aqui não funciona. Aqui não funciona, porque ele vai ter que arrumar a barraca depois do mesmo jeito. Tá? Por isso que a gente sempre diz que é um mau negócio. Tá? Então, o desapontamento traz o próprio arrependimento, tá? Que tanto acaba o fazendo sofrer. Tá? No entanto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência que será pior do que aquela cujo curso interrompem. Isso é interessante quando trazer isso, desculpe, aqui mesmo, é interessante trazer isso pelo seguinte, quando as pessoas principalmente se dirigem à casa espírita atrás de consolo e de esclarecimento daquele ente querido que acabou praticando o autocídio, é importante saber, mas ele agora está sofrendo. Quanto tempo ele vai sofrer? Está lá no Vale das Sombras, né? Está indo para... Aí eles leem lá o Diálogo com as Sombras, eles leem outras obras sérias, e eles fazem toda uma projeção. Necessariamente não precisa estar acontecendo assim, não precisa ser nessa próxima reencarnação ou coisa que vai acontecer. Vai haver a perturbação, vai haver o sofrimento, vai haver o arrependimento, vai haver o desapontamento, claro que sim. Mas o importante, quando nós nos deparamos com esse cargo, aqueles que infelizmente possam já ter tido alguma experiência dentro de alguma pessoa, com alguma pessoa próxima, é entender que cabe a providência divina, tá? Cabe ao nosso Deus, que é um Deus de amor, tá? Nos propiciar a melhor forma de resolver isso. Tá? Então não vamos entender como um castigo. Nós temos que entender o suicídio, o pós-suicídio, como a consequência de um ato impensado, e não como um castigo. Tá? Isso é importante porque nós temos alguns equívocos que nós cometemos todos os dias. Nós temos a mania de pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus é uma coisa incabível, quase ofensiva. Tá? Porque Deus não nos perdoa. Deus não nos perdoa porque Ele não nos culpa. Ele não se desaponta conosco. Deus nos conhece, sabe exatamente como somos. E Ele, sabendo como somos, por que Ele se ofenderia com algum equívoco, com alguma falta que nós cometêssemos? É um contrassenso. Só perdoa quem se dá por ofendido. Deus não se ofende conosco. Então Deus não se ofende conosco e Deus também não nos castiga.
né? Deus nos dá a consciência do certo e do errado, e cabe a nós, em função do nosso desapontamento, é que nós acabamos, então, nos fazendo sofrer. Ninguém nos faz sofrer. Nós nos fazendo sofrer dentro das decisões equivocadas que nós praticamos. Então, tem um artigo que diz uma coisa muito interessante, quando ele se põe como se fosse Deus, ele diz assim: eu não quero que vocês creiam em mim, eu quero que vocês me sintam. E isso é importante, porque senão, quando a gente crê, a gente parece que está tentando só computar os pontos, né? Ó, quando chegar a 10, posso desencarnar que já garanti, né? Garanti a subida. Não, a coisa não funciona dessa forma, não é com placar, né? Não é por quantidade de pontos, não é aquela prova que nós fazemos na escola para passar de ano. O efeito mais grave do suicídio é o lesionamento do perispírito, dificultando o desligamento do laço que liga o espírito ao corpo. Nós poderíamos trazer isso de uma forma mais profunda, mas nos parece que hoje, dentro do que está se predispondo, não precisaríamos trazer isso de uma forma tão científica. Mas, basicamente, o que acontece? Nós todos vemos, quando nós nos encarnamos, nós vemos com uma pilha carregada exatamente para o tempo que nós vamos ficar aqui. Tá? Quem vai ficar aqui 50 anos, tem uma carga para 50, uma para 60, para 90. Né? A partir do momento em que se abrevia a nossa existência, o que acontece com o final dessa carga? Tá? Ela tem que terminar, ela tem que se exaurir. Tá? E isso, esses danos, esse lesionamento que é causado ao perispírito faz com que nós tenhamos uma dificuldade ainda do desprendimento disso. E isso existe, sim, uma perturbação muito grande que acontece, né, com o suicida. Tá? Mas isso é coisa que nós podemos, a quem se interessar e quiser levar isso aí, tem obras que vão poder trazer isso de uma forma muito mais competente do que a nós de explicar só a vocês. Esse fato prolonga também a perturbação espiritual, provocando no suicida a ilusão de que ainda se encontra no mundo dos vivos. É um dos grandes problemas disso aqui, da dor. Isso quem diz é o Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 17. Explica por que o espírita tem razões para evitar esse terrível escape à vida. Né? Imagine quando tem aqueles depoimentos das pessoas que estão se sentindo toda a sua própria decomposição, né? E não conseguem ainda fazer esse desligamento total. Eles têm essa percepção, né, da decomposição do seu próprio corpo e eles estão sentindo ainda ali. Então, quando o Allan Kardec, ele vem então a nos dar alguns motivos que ele entende adequado que a gente considere, se eventualmente nós tivermos alguma sensação, algum desses pensamentos ainda, sobre o suicídio. O nosso horário é até que horas? Tá. Então, certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na Terra. Essa é a primeira. Segunda, a certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava. Quer dizer, aquele que, não quero mais me incomodar, quero parar de sofrer, é justamente o inverso que acontece. Tá? Que foge de um mal para cair no outro ainda pior, mais demorado e mais terrível. Que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. Essa história de abreviar aqui, porque vamos mostrar que as pessoas que a gente gosta, não vai dar, pessoal. Tá? O ônibus vai passar as paradas e não vai parar. De tudo isso, resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso diz, o suicídio é um mau negócio. Há, todavia, alguns antídotos para não se chegar ao suicídio, sobrevivendo ao descontentamento. Inicialmente, importantíssimo mantermos nossa mente ocupada através do trabalho, na busca de darmos um sentido à nossa existência terrena. Quando nós não temos motivação para levantar pela manhã, tomar o nosso café da manhã, escovar os dentes e ir fazer alguma coisa, opa,
Está na hora de... A luz está acesa, pessoal, e nós temos que começar a repensar, então, o que nós precisamos que nos motivar para seguir a nossa vida. Nos ajudam no mistério a prece, o estudo edificante, principalmente a família. A família é a base da sociedade que não pode ficar relegada ao plano secundário. A família talvez seja a forma mais importante de se evitar e combater as causas do suicídio. Houve um depoimento muito interessante, uma oportunidade, de uma mãe conversando com o seu médico sobre o seu filho, que o filho não escutava, que ela começava a conversar, o filho já dizia que ela estava errada, que ela não sabia de nada, que virava as costas, que estava sendo um problema, e pá. E ele disse o seguinte: olha, se vocês não conseguem falar com ele quando ele está consciente, quando ele está acordado, porque ele não quer escutar, experimente quando ele estiver dormindo, de chegar à porta do quarto e pensar ou falar bem baixinho e converse com ele. Explique do porquê que você quer que ele evite de fazer tal e tal coisa. Por que não é bom tal decisão. Que talvez você tenha, seja muito mais eficiente essa conversa do que quando acordado. E no depoimento dessa mãe, diz que passou a surpresa num determinado momento, o seu filho acordou pela manhã, a primeira coisa que ele fez, ele abraçou ela. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que quando as pessoas estão com um certo grau de perturbação e acabam muitas vezes achando que o suicídio possa ser uma das saídas, tá? Nós devemos fazer qualquer tipo de esforço, tá? Mas para dissuadi-lo a não fazê-lo. Né? E não tentar proibir, aquela história, pai, com essa besteira, tu tá ficando louco, capaz que tu vai fazer. Não se desafia a pessoa, porque o irmão que pensa no suicídio, ele precisa de ajuda, ele precisa de compreensão, ele precisa de amparo, e não recriminação. Recriminação, nós estamos dando simplesmente munição para ele. Então, há muitas sombras, porque o bem apresenta-se com timidez, cedendo espaço ao mal, que alarga os seus domínios pelo atrevimento que se reveste. O mal não está nem aí. Ele bate em todos. Vai batendo um de cada vez, até que em algum ele consegue ficar. E o bem, nós ficamos pensando, mas, pois é, eu acho que eu tenho que falar com o fulano. Eu acho que eu vou ligar, vou mandar um WhatsApp para ele dizendo, ó, estou contigo, qualquer coisa me avisa. Mas nem esse WhatsApp a gente manda. Né? E daqui a pouco acontece. E aí nós ficamos muitas vezes com aquela história do arrependimento. Será que se eu tivesse mandado o WhatsApp a gente não teria evitado? Né? Por algum motivo ele não tivesse interessado? O Espiritismo liberta-nos da ignorância e propicia-nos, pelas lições iluminadas da caridade, a ação social na assistência e no serviço de socorro. Na família devemos dar início à prática do Evangelho de Jesus. Vamos começar na família a praticar o Evangelho. É muito mais fácil nós praticarmos o Evangelho em 3 do que em todos nós aqui. É muita gente para perdoar e muita gente para nos perdoar. Não é porque nós perdoamos, tá? Porque nós ofendemos. Tá? Nós acabamos ficando bravos com os outros, então nós perdoamos. Perdoamos não, nós precisamos perdoar. Né? A partir do momento, lá no Evangelho no Lar e tal, façam esse pacto entre vocês. Que a nossa conduta dentro de casa vai ser uma conduta cristã, vai ser uma conduta espírita. Vamos cuidar o que a gente fala, sobre quem a gente fala, como a gente se alimenta, como a gente cuida das coisas, como a gente se ajuda. É uma coisa interessantíssima os resultados que isso acaba nos trazendo dentro da própria família. Eis aí o grande laboratório da vida. Tá? É a família. É na família que demonstramos os primeiros sinais de tristeza, frustração e de infelicidade. É ali que começa. É ali que a pessoa começa a pedir ajuda. E, por óbvio, é ali que ela precisa ser inicialmente socorrida. Eu vou me permitir a passar aqui um pouquinho mais rápido para trazer para vocês uma situação muito interessante, para vocês verem como o amparo é de fundamental importância. A Coreia do Sul é o país com a maior taxa de suicídio, conforme a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tá? Por incrível que pareça, mesmo por essa sigla, né, da OCDE,
eles têm um quadro onde eles analisam a qualidade de vida dos países e tal, e aí dentro disso eles fizeram esse levantamento. E a Ponte Mapo, tá, na capital Seul, é o lugar onde mais pessoas se jogam, tendo sido responsável por 108 mortes nos últimos anos. Isso é de 2011 para trás. Tá? Para reverter essa trágica situação e se promover como uma marca que salva vidas, o seguro Samsung transformou em Ponte da Vida o local mais mortal do território sul-coreano. E de que forma eles fizeram isso? Luzes com sensores acendiam conforme os transeuntes caminhavam pela ponte, que também recebeu frases inspiradoras. Né? Então, à medida que ele vinha caminhando, o sensor detectava o movimento e se acendia na ponte alguma mensagem, alguma fotografia, enfim, alguma coisa que o inspirasse a refletir sobre a sua vida, a permanência no mundo terreno. Então, ó, vá ver as pessoas com quem você sente saudade. Os melhores momentos da vida estão por vir. Como você gostaria de ser lembrado? Essa instalação ela levou 1 ano e meio para ser feita, ela contou com 124 trabalhadores, totalizou 2,2 quilômetros de extensão e utilizou 2.200 luzes de LEDs e sensores. Segundo o Cannes Lion, que premiou esse projeto em 2013, tá, eles viram que de setembro de 2011 até dezembro de 2012, a taxa de suicídio na ponte diminuiu 85%. Assim como é impactante o ato de tirar a vida, veja como é relativamente simples tentar entusiasmar as pessoas a não fazê-lo. Como isso funciona. Então, olhem a importância que nós temos, a responsabilidade que todos nós temos de, ao celebrar a vida, sermos sempre solidários com as pessoas que nós possamos entender que estão entrando dentro de um quadro suicida. Essa é a ponte. E aqui, ó, são essas mensagens. E à medida que se vai caminhando, os sensores aqui, então, vão a iluminando. Tá? Eu trouxe a extensão do rio, é um rio extremamente caudaloso, está aqui a ponte, essas são as mensagens, não me pergunte qual é que é essa, que eu não faço a menor ideia, né? Estou enferrujado no meu coreano, no meu sul-coreano, né? E algumas obras de arte, esse aqui, igual a resolução aqui não ficou muito clara, né? Está aqui o Consolador, né? E aquele que estava pensando em tirar a sua própria vida. Um abraço, um sorriso, um carinho no olhar podem salvar vidas. Coisas simples assim. Ainda não temos outro caminho que não seja o de propor um diálogo franco e aberto. Se está difícil na família, nós devemos buscar um amigo, um professor, alguém mais próximo, um profissional, um psicólogo, um terapeuta, um médico, ou até mesmo um centro de ajuda. Né? O número de suicídios será menor se a sociedade se mobilizar. Onde nós precisamos, então, buscar ajuda? Na sua religião, na sua fé, pois nenhum Deus de amor nos inspiraria a abreviação da nossa vida. Tá? Seja quem for o Deus. A grande verdade é que todos aqueles que acreditam num Deus de amor, acreditam no mesmo Deus. E um amigo uma vez nos falou uma coisa que eu achei muito dentro da a inteligência está na simplicidade. Que ele disse que se nós pegássemos a nossa mão e apontasse a lua, nós teríamos 5 dedos diferentes apontando para o mesmo lugar. E que seja assim todas as religiões que acreditam em um Deus de amor. Às vezes as pessoas querem fazer uma comparação com o espírito e tal, mas o meu Deus é isso, o teu Deus é de amor, é o meu também. Pronto. Agora, o meio que cada um usa para chegar a ele, aí é outros 500. Tá? Mas se ele é um Deus de amor, é o nosso Deus também. No centro de valorização da vida. Está aqui, depois eu vou encaminhar, vocês têm aqui, daqui a pouco trazer, deixar isso publicado, né? São os dados e alguns sites específicos para prevenção ao suicídio. Então, a ajuda
não só a nossa, mas existe hoje várias pessoas e várias entidades comprometidas com o combate ao suicídio. Tá? Vale a pena viver por um motivo, né? E que esse motivo seja nós mesmos, seja a nossa melhora, né? Seja poder fazer o bem aos outros. Enfim, cada um de nós precisa procurar em si o objetivo da sua existência carnal e com certeza nesse objetivo está o seu bem-estar e o bem de outros. Tá? E só por isso já é o suficiente para que a gente possa viver. E vivam com amor, vivam com determinação. Que nem diz o paradoxo ao espírita. Tá? Vivam como se essa fosse a sua única vida. Vão parar de pendurar a conta para as próximas reencarnações. Isso fica muito caro, pessoal. Isso fica muito caro. Né? O juros barato é nessa aqui. Na outra sempre vai ter um jurinho que talvez a gente não vá se arrepender depois de ter que pagar. Né? Então vamos tentar usar essa nossa vida agora como se fosse a única. E aquilo que nós não conseguimos resolver, então isso sim, nós vamos deixar para trás. Porque se nós nos absolvermos daquilo que deixamos para trás nessa existência, com certeza nós vamos ter então uma outra oportunidade dentro do merecimento que nós temos de consertar. O problema é quando nós nos deparamos lá e vamos ver o tamanho da conta que a gente pendurou, né, e que nós vamos ter que pagar. Muito obrigado pela atenção de vocês, foi realmente um grande prazer estar no meio de vocês.